Sejam todos muito bem-vindos ao terceiro capítulo da série Máquina de Vendas. E nesse capítulo eu quero abordar sobre atitude. Todos nós sabemos que um vendedor sem atitude dificilmente vende, porque ele não vai ter atitude de fechar a venda, atitude de usar uma técnica, atitude de trabalhar mais, atitude de fazer o que tem que ser feito. Só que aqui eu vou abordar um tema, o que é atitude focado em vendas, porque atitude nos cerca na nossa vida. Então, começando aqui, o que é atitude? Em vendas, mas também pode ser na vida, é fazer o que tem que ser feito. Goste você ou não. Fazer o que tem que ser feito, goste você ou não. Não importa quanto tempo demore, quantas tentativas você vai ter que ter, mas você sempre vai ter que ter atitude de se cair, levantar, de se conseguir, talvez, provavelmente, querer mais. Existe um livro, não me lembro o nome do autor agora, e que ele identificou, ele fez várias análises num certo segmento que ele atuava. E ele fez várias análises. Por que as pessoas tinham sucesso? Porque levantava mais cedo, porque era mais bonito, porque era mais inteligente, porque era mais feio, porque tinha cabelo longo, curto, porque estudava mais, porque não estudava. Cada um tinha o seu diferencial, porque era mais talentoso, menos talentoso. Ele percebeu que as pessoas de sucesso faziam o que a maioria não estava disposta a fazer. Olha só que análise interessante. E isso é um fato. E tem a ver com atitude, é claro. A pessoa de sucesso está disposta a pagar o preço. E para manter-se lá em cima, talvez com mais preço ou menos preço, depende do momento que ela está. O que leva muitas vezes um atleta a levantar 3, 4, 5 da manhã para ir treinar todos os dias? O sonho de uma medalha, o sonho de ser o primeiro, o sonho de uma medalha olímpica, um pan-americano, se classificar para as Olimpíadas, são propósitos e metas diferentes. Ser campeão olímpico, provavelmente, é acima de ser campeão pan-americano. Né? Não vou falar como especialista de esportes, mas eu acho que qualquer atleta deve pensar assim. A qual das medalhas ele dispensa? Acredito que nenhuma. Ele é um atleta, ele é um esportista competitivo. É melhor você ser o melhor do seu estado ou um atleta olímpico? Então, são preços diferentes. Quem pagou mais preço? Aquele para ser o campeão olímpico ou aquele que foi o campeão estadual, campeão nacional? O que vamos trazer para a natação? O que o Michael Phelps fez diferente dos demais concorrentes dele para ser melhor? Dizem que desde quando era pequeno ele testava os tempos lá com o técnico dele para melhorar tempo a tempo. Se isso fez diferencial ou não. Será que os outros não estavam dispostos a fazer o que ele fazia o tempo todo, o dia todo? Além da genética ter ajudado, óbvio. Ele tinha um corpo, tem, né, um corpo que é braços longos, né, que dá para dar longas braçadas, ele é alto, então isso ajuda. Mas o que adianta ter esse benefício do corpo, mas vamos colocar a máquina para treinar, para criar os movimentos? Então ele pagou o preço. Em qualquer área, em qualquer segmento. Então a pessoa de sucesso está disposta a fazer aquilo que a maioria não faz. Muitas vezes nós vemos pessoas até mais competentes, inteligentes, e nós não entendemos. Puxa, como esse cara tem menos resultado que aquele? Por que aquele foi promovido e esse não? É isso, porque ele foi mais eficaz, mais eficiente, ele acostumou a ser mais rápido.
Por quê? Porque ele fez mais vezes, porque ele se dedicou mais. Agora, não dá para confundir também trabalhar sem planejamento, de qualquer jeito. É só colocar força. E quando eu falo do método CAT, é isso, não é só colocar força, é colocar conhecimento, é colocar atitude, é colocar bons hábitos e técnicas de vendas. Faz sentido? São 4 pilares. E aqui eu estou falando do segundo. Nos 2 primeiros capítulos, eu falei sobre conhecimento, a importância do conhecimento, do desenvolvimento de um vendedor, de um profissional liberal que quer aumentar o seu negócio, quer faturar mais. E agora, a sequência é a atitude. Eu já sei o que tem que ser feito, agora eu tenho que agir. Certo? Tem um livro, Lave o Primeiro Prato, eu escrevi aqui, né? Lave o Primeiro Prato. Tem um livro de Benjamin Hudson, ele é um agente americano, ele trabalhava no segmento financeiro, de seguros, uma venda ativa, né? E atrás de clientes. Ele trabalhou anos. Por anos, se eu não me engano, ele chegou, faz tempo que eu li esse livro, ele chegou a presidente da empresa onde ele estava, ele começou lá como agente, vendendo, batendo, portinha a portinha, ligando para clientes, marcando visitas, e chegou a presidente. Quando ele chegou a presidente, ele já estava há anos pronto para aposentar, o que ele fez? Ele decidiu voltar lá no início, que é algo que dava prazer para ele. Benjamin Hudson. Isso. E numa passagem do livro que ele escreveu, o nome do livro é A Simples Verdade. Eu sempre falo em simplicidade, né? E a venda é simples. Nós a tornamos complexa, mas não estou falando que ela é fácil, toda hora vender. Ela é simples, mas pode tornar-se um hábito de toda hora vender. Ele diz o seguinte: imagine-se na seguinte situação. Vamos pegar um domingo. Você está em casa, né, com a família, mas convidou alguns colegas e parentes para vir à sua casa. Né? Aquele almoço de domingo, uma churrascada. Então, vai ter o quê? Vai ter a carne, vai ter a salada, vai ter o arroz, vai ter a maionese. Muitos gostam, às vezes, de um macarrão. Vai ter refrigerante, vai ter suco, vai ter uma cerveja, talvez uma caipirinha, que o brasileiro adora, um uísque. Cada família tem a sua preferência. Então, o pessoal começa a chegar e as coisas estão organizadas, todas nos seus devidos lugares na sua casa, totalmente organizado. As pessoas chegam, colocam um chinelo para lá, mexem uma cadeira para lá, derrubam um negócio no chão, e se isso cai, suja, e todos vão para almoçar, e maravilha, aquela confraternização, aquele ambiente familiar e de amigos, todos estão felizes, a casa vira aquela bagunça, só que deu o seguinte, ninguém pensa em te ajudar. Dado momento, lá por 3, 4 horas da tarde, todos já foram embora. O que ficou? As boas lembranças do encontro, que é maravilhoso, né? Para a nossa mente, para o nosso bem-estar, mas ficou a prática. A casa ficou suja, horrível. Por onde você começa? E aqui eu vou começar lavando o prato. Só que daí você não quer começar, você olha tanta coisa, olha para a pia, onde está a louça, e está lotado de louça, né? Que todos comeram ali. Está lotado. E você fala, puxa, que preguiça agora, né? Porque domingo, é o dia de descansar, você comemorou, né? Está satisfeito, alguns falam de barriga cheia, então dá um certo sono, uma certa preguiça, você tomou, muitas vezes, uma caipirinha, uma cerveja. O que você tem que fazer? Para começar, você tem que ir lá, levantar a atitude e lavar o primeiro prato. Porque a hora que você começa a lavar, a hora que você lava o primeiro prato, você já vai para o segundo.
Aí você vai para o terceiro, você vai para o quarto, aí você vai para os talheres, aí você vai para as panelas, para os espetos do churrasco. Ficou tudo limpo ali na pia, e o que você vai fazer? Você vai limpar o chão da cozinha, você vai arrumar a sala, você vai arrumar perto, próximo da churrasqueira, você vai ver se tem mais alguma coisa errada no quarto que as crianças brincaram, no quintal. Ou seja, tudo começou quando você lavou o primeiro prato. Então, Ben Hudson é um cara muito inteligente. Atuou de série de vendedor, chegou a presidente. Então, ele galgou vários, né? Vendedor, gerente, gerente geral, diretor, vice-presidente, presidente. Então, essa metáfora vale para a nossa vida. Se você não tiver atitude de ir lá lavar o primeiro prato, as coisas não vão começar. Então, atitude é começar, é fazer o que tem que ser feito. Certo? Dentro disso, o que eu avalio, o que eu, ao longo da minha carreira, ao longo da minha trajetória, como vendedor, como gestor de pessoas, como treinador, recrutador de profissionais, de vendas, da área comercial, o que eu avaliei quais as atitudes importantes para a venda? Daí eu dividi em 4 tópicos, que é paciência e persistência. E vou falar já sobre isso. Faça o que deve ser feito. Acabei de falar aqui. Verdade. Vou explicar por quê. E faça o que combinar com o seu cliente. Vamos para o primeiro tópico, que é paciência e persistência. Porque às vezes o cara está cheio de atitude, mas o que acontece? Ele não sabe planejar uma meta, um objetivo, e acha que tudo vai acontecer em uma semana, em um dia, em um mês, e muitas vezes não é. Então, o que é ter paciência? É controlar o imediatismo. Um vendedor, ele tem que saber controlar o imediatismo. Porque muitas vezes, nós brasileiros também somos bastante ansiosos, muitas vezes nós queremos já para ontem, o que muitas vezes não é para ontem, é para amanhã ou depois de amanhã. Não estou falando que isso é ruim. Nós precisamos ter senso de urgência, mas senso de urgência dentro de um planejamento. Onde você está inserido? O mais rápido fez em quanto tempo? Será que você, que está num nível muito mais lento, vai conseguir ser mais rápido que ele? Agora que você tomou atitude? Agora que você está chegando? Agora que você está começando? Então, cuidado com o imediatismo. E onde entra a persistência? A persistência de continuar. Porque talvez você queira muito rápido, ou você tem o senso de urgência também, que é válido, e falta a persistência, né, de continuar. Aí você batalha, sei lá, o mês inteiro, o ano inteiro, não deu certo, agora por isso você vai desistir? Quantos anos você tem pela frente? Você evoluiu o ano em relação ao ano anterior? Não, então você está mais atrás ainda, você vai precisar de mais atitude, para ter mais persistência, né, e paciência. Só que aí vem outra situação, nós não podíamos confundir paciência com conformismo. Ah, não, mas tá bom, não deu certo, mas tá bom. Não consegui, mas tranquilo. Então, nós temos que ter certos cuidados. Então, quando eu falo em paciência, um vendedor tem que ter paciência e persistência na medida correta, com o maior senso de urgência possível, se ele quer acelerar. Mas se o cara se mantém no ritmo, tem paciência, tem persistência, controla o imediatismo e também não é conformado e tem o seu certo senso de urgência, médio e longo prazo ele vai chegar. Mas se ele não tiver sempre em mente a questão da paciência, da persistência, tem indico um filme, é uma história real, não sei se quem está me vendo aí, se você que está me vendo já viu esse filme, Bill Porter, de Porta em Porta. Né? Ele era um cara com bastante deficiência de locomotora e até para fala, ninguém dava emprego para ele, em um determinado dia, ele, numa entrevista, mais uma delas,
o gerente negou a oportunidade de ele ser um vendedor ali. Ele saiu, a mãe dele estava fora esperando ele. Ele voltou e ele olhou para a mãe dele, né, esperando ele no carro. É uma história real. Ele voltou, chegou para o gerente e falou: me dê a pior região. Olha só, o cara com deficiência, novato, não entendia nada do produto e pediu a pior região. O que aconteceu? Não, né, quando ele começou, né, deu a notícia para a mãe dele, isso não podia ser diferente. Não conseguia vender. Né, e ele atendia de porta em porta para vender. Não vou dar muito spoiler, mas legal, mas é produtos de limpeza, e ele não conseguia, não vendia, e dia após dia desanimado, com certa deficiência de locomoção, e muitas vezes ele chegava em casa desanimado, e a mãe dele falava para ele: paciência e persistência, continue. Ou seja, ele estava tendo atitude, mas estava tendo paciência e persistência. Por quê? Porque ele queria vencer. Por ele, pela mãe dele e pelo gerente que deu oportunidade para ele. Claro. Então, ele, todos os dias, quando ele levantava e não vendia, ele pensava nas duas palavras que a mãe dele repetia para ele: paciência e persistência. Ele venceu? Não vou dar mais spoiler. Venceu. Ele tornou-se campeão do negócio lá. Mas veja o filme, que é muito legal. Deve ter na internet. Bill Porter, de Porta em Porta. É uma história real. Lógico, talvez a sua venda não tenha nada a ver com a venda dele, mas o que fica é a mensagem, é a metáfora. Certo? E atitude, para mim, eu vejo como se fosse uma pescaria, né? Está lá no rio, lá, pescando, aqui está a isca, os peixinhos aqui, né? O peixinho aqui para pescar. E o que acontece? Você está sentado aqui, né? Segurando a vara, né? De pesca. Sou péssimo para desenho, né? Está sentado aqui em um banquinho, sei lá, o rio está aqui, né? E você está pescando. E o que acontece quando você vai pescar? Você não vê os peixes. Os peixes estão abaixo d'água. Você põe uma isca. E quando você está pescando, você tem que ter o quê? Paciência de ficar esperando e persistência de ficar com a vara e o anzol ali. E na vida é a mesma coisa. E dizem que até pescar, eu não sou adepto da pescaria, tira o estresse, justamente, né? É diferente das vendas, né? Mas a metáfora, a analogia é a mesma. Nós temos que ter a mesma paciência, a persistência de um pescador. Ele está ali, não está vendo o peixe, mas sabe que vai pescar, tendo paciência e persistência. Porque ele jogar o anzol lá e ficar esperando 5, 10 minutos, talvez não dê. Ele precisa de mais tempo. E o vendedor a mesma coisa. Talvez ele precise de mais tempo. Ele planejou em um mês, mas não deu. Vai para 2, 3. Vai levar talvez leve mais um tempo. Mas um vendedor ele tem que ter paciência e persistência. Então lembre-se sempre. Eu sempre lembro dessa história. Porque o peixe ele está lá. O cliente está lá. E ele quer comprar. Porque todos nós somos compradores. Se ele vai comprar de você ou de outro. O mesmo produto. Talvez de outra marca. Mas ele vai comprar. Então, quando você chegar no seu cliente, esteja pronto, com muita atitude. Talvez, no momento, você não esteja preparado. Você perca aquele peixe. Aquele cliente. Mas você vai ter que ter paciência e persistência. Então, todo vendedor tem que ter atitude, paciência, persistência, cuidado com o imediatismo, cuidado com o conformismo, nem muito, nem mais, e senso de urgência. Essa é a máxima para nós vendedores. Segundo ponto, faça o que tem que ser feito. Eu digo muito, no capítulo 1 e no 2, mais ou menos eu falei sobre isso, mas a atitude ela tem que estar ligada com o seu propósito. E o que é propósito?
É aquela situação, eu sei o que eu quero, né? É o objetivo, tem um objetivo. E o que vai fazer eu correr atrás do objetivo para, né, cumprindo as metas, é a sensação que me dá da conquista. É a sensação que eu tenho quando eu começo a visualizar, eu vou ser o melhor, eu vou bater minha meta no ano, eu vou comprar um carro, eu vou comprar uma casa. Então, a sensação da conquista, isso é propósito, né? A satisfação de conquistar. Na verdade, o propósito, ele é o porquê. Por que que eu estou fazendo isso? Quando você não tem porquês, você não tem você tem os porquês, mas você não tem a resposta, fica complicado. Eu quero vender 1 milhão no ano. Por quê? Isso não vai te motivar, né? Muitas vezes, algumas empresas, onde eu atuo também, entrega no ano, tem um ranking, e os melhores do ano, né, são qualificados para a convenção nacional. E os melhores dos melhores para a convenção internacional. Já tive a oportunidade de estar nas duas várias vezes. Muito legal. Tem um preço. Mas lá na frente você se sente satisfeito, porque ali tem vários porquês, por mim, pela minha família, ali é a comemoração, né, do que eu queria. Mas olha, já teve viagem para Havaí, para Las Vegas, para Dubai, para Austrália, para vários lugares do mundo, e no Brasil também, no Nordeste. E muitas pessoas, vamos pegar um número fechado, tem mais de 1.000, tá? 1.000 pessoas. Somente 30%. 30%, 40% brigam para estarem lá. Ou seja, a empresa faz para motivar, mas não são todos que se motivam com aquilo, com aquele reconhecimento, com aquela viagem. Por quê? Porque eles não têm um porquê. O porquê deles é bem menor. E outra situação, ninguém motiva ninguém. A empresa tenta, faz a parte dela, dá treinamento, dá premiação. Eu estou falando em uma situação intangível, que é uma viagem, um reconhecimento. E muitas vezes a empresa dá uma bonificação extra para quem fizer X, Y, Z. De novo, o percentual vai ser o mesmo. A pessoa não tem o porquê para você aquele dinheiro a mais. Então, você que é vendedor, pense no seu porquê, o seu propósito. Qual que é o sentimento que vai te trazer atingir aquela meta, aquele objetivo. Quando você tem esse sentimento latente, ardendo nas suas veias, que é um desejo ardente, como diz Napoleão Hill, você vai ser realmente um batedor de metas. Talvez não de imediato, lembre-se, paciência e persistência, mas vai ser. No seu devido momento. Sem conformismo, mas também sem imediatismo. Todos devem conhecer Mandela, Nelson Mandela, um grande líder da África do Sul. Esse cara, ele ficou por trás das grades, né? Vamos desenhar as grades aqui, né? Esse cara ficou por trás das grades 27 anos. Guerra política lá do país deles, não vou entrar no mérito histórico agora. Mas ele ficou 27 anos preso. E a maioria desses anos numa cela de 2,5 por 2. Muito pequeno. Tinha apenas a cama dele ali, uma pia, sei lá, algo para ele fazer as necessidades. Imagine você, 27 anos numa sala. Uma pequena janela para ver o nascer e o pôr do sol. E dia ou outro podia sair para fora. Mas até na prisão ele era perseguido. O que ele tinha que fazer ali? 27 anos, desanimar. Por 27 anos, ele tinha um propósito lá dentro. Sabe qual era o propósito do Nelson Mandela? Ser presidente da África do Sul. É para qualquer um vir. O cara está preso lá, praticamente condenado.
O que ele fez na faculdade? Ele começou a estudar administração pública, ele fez direito, ele leu sobre sociologia, ele lia muito e estudava, ele fez curso por correspondência. Hoje nós temos cursos pela internet, né? Mas ele fez curso, direito, se tornou um bacharel por correspondência, estudou sobre administração pública, sobre sociologia, sobre tudo. Por que envolvia a política? Que envolvia ele ser um bom presidente. É surreal. O cara está preso, condenado ali há 27 anos. Quando os carcereiros viam ele, lendo, estudando, tão empenhado, até os colegas, eles diziam, para que estudar tanto? Você só vai sair daqui morto. Você está maluco? Para eles, ele estava maluco, mas para ele, dentro dele, ele não estava maluco. Então, por que ele tornou-se presidente do Estado, da África do Sul? Porque ele se preparou durante 27 anos. Ninguém acreditou nele, somente ele próprio. Então, ele tinha um propósito, vou escrever aqui, o seu porquê. Ele tinha o seu porquê. E quando você tem o seu porquê, você vai conseguir. Paciência, persistência, saiba do seu propósito. Então, isso é atitude. Ele teve atitude de estudar, enquanto todos estavam esperando a morte, ou se sair dali, viver com dificuldade, esperar a ajuda da sociedade, do governo, ele se preparou para ser o líder de uma nação. Ele não foi somente um presidente, ele foi o líder de uma nação. Ele conduziu a nação a livrar-se do apartheid. É algo mais complexo ainda do que somente governar. Então, ele governou e liderou uma nação. E, para quem conhece um pouco da história, a África do Sul, né, por mais que esteja na África, era dominado pelos brancos, claros, e tinha o apartheid. E ele fez a unificação. Certo? Então, faça o que tem que ser feito. Nelson Mandela fez o que tinha que ser feito pelo porquê dele. Esperou o tempo, na hora do tempo certo, ele estava preparado. Nelson Mandela, um grande líder, um grande exemplo de ser humano, de profissional, de líder, né? Certo? Outra coisa, que eu coloquei, verdade. Quando eu falo verdade, fale a verdade para o seu cliente. Cuidado com o jeitinho, né? Aquela máxima brasileira da década de 50, 60, 70, 80, né? Vamos dar um seu jeitinho. O jeito é tirar vantagem de tudo. Não dá para viver. Hoje, nós estamos no século XXI, não dá mais para viver assim. Jeitinho brasileiro, nós temos que tirar esse estigma da gente. Então, fale a verdade para o seu cliente. Agora, por que o vendedor não fala a verdade? Atitude. Mas como atitude? Falta atitude para ele de se preparar mais, enfrentar o cliente. Não degladiar-se com o cliente, está pronto. Falta atitude de se preparar, treinar mais, atender mais clientes, evoluir, observar. Agora, muitos não falam a verdade e nós, vendedores, sabemos disso. Por medo de não vender. Ele está pensando só no dinheiro dele. E nenhuma duração longa, longeva, só no ganha-ganha. No ganha eu, perde você. Ganha eu, perde você. Tem que ser ganha-ganha para os dois lados. E quando você mente para o seu... omite uma informação por mês, falando, se eu falar isso aqui, eu sei que eu não vou vender. Você está... A priori, o cliente talvez não saiba, mas lá na frente ele vai saber, vai falar, puxa, aquele vendedor não falou para mim. A primeira coisa que ele vai pensar é mentiu, né? Mentiu para mim. Ele não vai pensar omitiu de mim, que é menos pior, né? Ele vai pensar, mentiu para mim. Ricardo podia ter falado isso para mim. Esse cara vai me procurar de novo? Não.
porque eu não fui verdadeiro com ele. Então, nós, vendedores, temos que ser verdadeiros. Por que ele faz isso? Consequência. Falta preparo, que eu disse inicialmente. Prepare-se. Talvez você perda 1, 2, 3, 4 clientes até estar pronto. Mas de um tempo adiante, você não vai perder, além de conquistar aquele cliente. Quando ele pisar de novo do seu produto ou do seu serviço, ele vai voltar, falar te procurar, ou vai te indicar. Vou dar um exemplo. Eu, há um tempo atrás, vendi um imóvel meu, queria vender, daí busquei um corretor, o mesmo que eu comprei imóvel, depois de um tempo eu chamei ele para vender para mim. Ele levou muitas pessoas no imóvel para visitar e não vendia. Até que um colega meu, da minha equipe, me indicou uma conhecida dele e falou, fale com ela, porque ela é fera, ela vende mesmo. Ela trabalha num tipo de imobiliária que é multinacional e pega dá um treinamento diferenciado para os corretores deles. Eu não acreditei muito, né? Porque a gente sempre fica, não tem como me prometer. Na conversa com ela, ela já falou, não levo mais de 3 meses para vender. 3 meses já acho muito tempo. Olha, cuidado com o que você garante. Ela me explicou todo o porquê que ela fazia, ela garantia que ela vendia. Poderia chegar a 6 meses. Né? Que era o contrato de 6 meses. Mas eu, pela minha experiência, não vou poder assinar aqui, mas eu te falo, eu vendo antes de 3 meses. Depois ela fez uma apresentação, fez uma análise de mercado, me chamou para uma reunião, fez uma apresentação, ela vendeu o meu imóvel em 1 mês e meio. E somente 4 pessoas visitaram aquele imóvel. Ela fez isso porque ela é super? Porque ela estava preparada. A empresa preparou ela e ela também estava disposta a se preparar. Ela foi verdadeira comigo desde o início. Então, ou seja, não tenha medo do seu cliente. Esteja preparado para falar a verdade para ele. Seja boa, como ela falou para mim, eu não acreditei muito, ou seja ruim. Muitos ambientes também são desfavoráveis, né, de má influência. Quem já trabalhou num ambiente que é mais fácil vender mentindo, né, falando o que não é, do que falando o que é de fato. Totalmente desqualificado. A culpa é de quem? Do dono da empresa, ou, claro, dos gestores. E é complicado isso aí. Certa vez, vou falar de uma ex-vendedora minha, eu contratei ela, e ela vinha de um mercado com ambiente ruim, não falava a verdade para o cliente, vendia um produto, mas na verdade era 10, eles dividiam um produto em 10 lá, e a venda não era de preparo, era de mentira, uma venda mentirosa. E ela chegou até mim, e ela queria sair, mas ela precisava ganhar o pão. E muitas vezes a pessoa está lá, não, estou aqui, preciso mentir, então eu vou ter que vender. Sai o mais rápido possível. Né? E ela conseguiu se desvencilhar disso quando veio para mim, fez o processo, foi indicada por um amigo meu, de anos, fez o processo, passou no processo, né? A empresa fez todas as checagens, não tinha nada que desabonasse, só essa parte ruim da venda dela. Só não, né? Mas eu dei uma chance para ela. E ela disse que o que mais comoveu ela foi quando eu falei, né, no processo legal, aqui, para você dar certo, você tem que falar a verdade. Doa o que doer. Ela olhou para mim, meio que se emocionou e disse, é isso que eu quero na minha vida. Você não vai se arrepender. E essa vendedora trabalhou comigo por 10 anos, depois, hoje ela é empreendedora, e ela venceu. Foi uma grande profissional, evoluiu, mas ela aprendeu a vender da maneira certa. Porque muitas vezes a gente aprende a vender daquele jeito errado, vai vendendo, o ambiente não ajuda,
ninguém se prepara, eu preparo, o único preparo que tem é assim mesmo, vai desse jeito. Isso não é longo prazo, isso é só desgaste. O cliente dificilmente vai continuar confiando em você quando ele descobrir que foi enganado por você, que você omitiu algo dele. Certo? Então, seja verdadeiro com o seu cliente, atitude para isso, você tem que estar preparado. Por mais que o ambiente seja desfavorável, se você vê que o ambiente não é favorável mesmo, não tem jeito, busque uma oportunidade nova. Talvez leve 1 mês, 2 meses, 3 meses, 1 ano, mas você vai conseguir sair disso aí. E uma atitude importante para um vendedor, faça o que combinar. Como assim, Ricardo? Porque nós precisamos conquistar a confiança do cliente. Como conquistamos confiança? A minha corretora que vendeu meu imóvel conquistou. Chegou bem vestida, falando bem. Tudo que ela me vendeu soou como verdade, ela provou que era verdade, foi investigar também, ela vende rápido. Eu indiquei ela para outros colegas, outros amigos. Então, ou seja, a confiança vem de você falando a verdade. A confiança vem de você se mostrar preparado. A confiança vem de você ter uma boa aparência. Você tem que transparecer confiança. A confiança vem de o cliente chegar em você um profissional diferente. A confiança vem no longo prazo. Quando você é verdadeiro com ele, quando você faz, quando você é pontual com ele, quando você marca uma reunião, tudo gera confiança. Né? Por exemplo, tem algumas coisas que desqualificam essa confiança. Que o cliente lá na frente vai descobrir, às vezes nunca descobre, mas taxas de juros, né? O cara vai comprar um imóvel, um carro, e o vendedor, não sei se faz tempo que eu não compro carro financiado, eu já vendi carro também. E a maioria, quando eu vendia carro, não entregava a taxa de juros correta para o seu cliente. Lembra de novo da verdade? Fácil. Por que não entregava? Medo, despreparo. Então, isso quebra a confiança. E quando você fala, quando fui vendedor de carros, eu falava, até perdi cliente por causa disso, mas eu aprendi a não perder mais, porque eu aprendi a falar e eu tinha que falar. E como explicar? Senta aqui, vou te explicar. O cliente vai entender, você aprende a contornar essa objeção. Porque não pode ser uma objeção à verdade. Brindes que não tem, né? Você vai comprar um eletrodoméstico, um carro que... não, estou te dando de brinde. Não, está no pacote ali, está no preço. Só dá um desconto, incrementa. Então, cuidado, né? No mercado financeiro, não sei, qualquer negócio. Então, cuidado com brindes, né? Isso não gera confiança, só gera uma venda ali de impacto. Faça o que combinar, respeite os horários. Se você trabalha externo, agendou com o cliente, esteja lá. 15 minutos antes, 20 minutos, eu acho que acima de 15 minutos antes ou 20, mostra que você é desocupado. Dá aquela sensação. E você sabe que você não é, às vezes. Ou então mostra que você está desesperado. Então, cuidado, segura a ansiedade. Agora, chegar 5 minutos depois, mostra desleixo. Já começa errado, já começa quebrando a confiança. Então, respeite os horários. Se você marcou com um cliente para ele vir até você, agendou, esteja lá esperando ele, no horário. Se ele se atrasar, aí é com ele. Mas você tem que cumprir. O cliente tem que olhar você como um profissional diferente. E são esses detalhes que ele começa a entender. Outra coisa, faça o que combinar, respeite os prazos. Se você combinou de entregar o produto para o cliente, um serviço para o seu cliente naquele prazo, entregue. Por mais que ele fale, a concorrência vai me entregar antes. Você fala, não consigo. Mas eu te garanto que quando for entregue o meu, vai estar do jeito que você pediu. Isso eu posso te garantir. De novo, você está conquistando o seu cliente, está buscando a confiança dele. Honrar o combinado na negociação, né? Já peguei, às vezes, combina uma coisa, a hora que o cliente vai, o preço não é aquele, o produto não é aquele, ele está diferente, né? Então, honrar o que foi combinado.
E também garantir o preço combinado. Então, são detalhes, pequenos detalhes, que são de grande importância. E fazer o que é certo, a gente sabe, é muito mais fácil fazer o que é errado. Eu não estou falando aqui em roubar, em matar, nada, em crime. Eu estou falando em ser o máximo correto possível. Estou falando de você ter paciência, estou falando de ser persistência, estou falando de você falar a verdade, estou falando de você fazer o que você combinar, respeitar os horários, respeitar o que você combinou na negociação, o preço, se você falou que vai entregar aquilo, fala, ó, não é por fora, você vai ter que pagar, sabe? Quanto mais preparo, o que é o preparo? O preparo vem com treinamento, curso e leitura. Não tem como. E agir, atender o cliente. Quando eu já disse, eu já perdi clientes por falar a verdade, mas depois você para de perder por causa disso. Pode perder por outro motivo, não por aquilo. Você vai. Aí você sai de um nível e vai para o próximo nível. Que é o que eu falo, que o método CAT faz. O CAT, o conhecimento, a atitude, hábito e técnica, ele te leva ao nível de maestria em vendas. Não estou falando que você vai ser campeão todo ano, porque sempre vai ter um só. Ou melhor, talvez você chegue perto dele, empate, mas vai ter um critério de desempate. Talvez a sua empresa não faça critério de desempate, então não sejam 2, 3 ali como primeiro. Mas você vai no nível de maestria. Quando você olhar no decorrer de uma década, você fala, puxa, olha o nível que eu cheguei de venda. Certo? Então, encerro aqui o segundo capítulo da série Máquina de Vendas. O que eu entrego aqui é algo muito simples de ser feito, mas não é fácil de ser realizado a todo tempo. Mas é totalmente possível. Um abraço e nos vemos no próximo capítulo.